Há momentos na vida que precisamos de um milagre de Deus, porque os nossos recursos se esgotam, as nossas forças entram em colapso, as circunstâncias conspiram contra nós e os nossos sentimentos se abalam dentro de nós. Há momentos em que nos sentimos como aqueles discípulos de Jesus no mar da Galileia, tomados de pavor, e o mar se tornando um monstro, um gigante indomável, e os ventos contrários fuzilam a nossa vida com fúria e com força indomável. Nessas horas parece que nosso conhecimento se acaba, nossa experiência se esvai, e o que nos resta fazer é clamar, como aqueles discípulos clamaram a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Às vezes, nas horas mais difíceis da vida, parece-nos que Deus está longe. Ou como no caso, Jesus estava dormindo na popa do barco, enquanto os discípulos apavorados lutavam para manter o barco em movimento ou impedindo que o barco fosse ao naufrágio. Nessas horas sentimos-nos assim, acuados, acossados, encurralados, sem saber o que fazer, por já termos esgotados todos os nossos recursos. Então eles recorrem a Jesus. Não te importa que pereçamos? Eles estão muito aflitos. Eles acham que não tem mais saída. Humanamente falando, não tem mais o que fazer. Então recorrem a Jesus até num tom de censura. Não estás vendo? Não vais nos ajudar? Não vais nos socorrer? Não estás percebendo o perigo que estamos? E então diz a Bíblia que Jesus Cristo se levanta, repreende o vento, repreende o mar, acalma a tempestade. E grande bonança se faz. Há horas na vida que nós precisamos dessa intervenção de Jesus. É uma doença grave, é um problema familiar sério, é uma situação adversa que apanhou você, talvez até de surpresa, e você não sabe mais o que fazer. Seus recursos acabaram. Você se sente frágil diante do gigantismo do problema que assola a sua vida. Mas Jesus tem o poder de acalmar a tempestade. Ele tem o poder de fazer o vento cessar. Eles estão aflitos, certamente, porque na mente deles algumas coisas não estão bem resolvidas. Eles não conseguem conciliar o fato de Jesus ter dado uma ordem para eles: passemos para outra margem. E agora estão enfrentando uma tempestade. No nosso imaginário, se nós estamos fazendo o que Jesus nos mandou fazer, vai dar tudo certo. Não vai ter problema. A jornada vai ser segura. Vai ser uma navegação com mar tranquilo. Vai ser um voo de cruzeiro, sem nenhuma nuvem tempestuosa à frente. Mas, às vezes, o Senhor faz o seu caminho na tormenta. Às vezes, mesmo fazendo o que é da vontade de Deus, enfrentamos lutas. Paulo, por exemplo, foi preso, foi açoitado, foi apedrejado, foi fustigado com varas, foi acusado de crimes que não praticou. Por onde passava, ele enfrentava lutas, mesmo fazendo a vontade de Deus. Entender, por exemplo, a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é até simples e fácil. Ele estava numa rota de fuga, ou ele estava numa estrada de desobediência. Ele deveria ir para Nínive e está pegando um navio para Tarsis. Então Deus manda a tempestade atrás dele para colocá-lo de volta no caminho, porque crente desviado é endereço certo de tempestade. Então Jesus acalma a tempestade, acalma os discípulos, agora perguntando para eles: por que não tendes? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?
E eu fico imaginando, eu ali no meio daqueles discípulos, num mar tempestuoso. Já era noite, o dia já se declinava, a crise está medonha, e Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Mas se nós estivéssemos lá naquela conjuntura, nós estaríamos com medo também? Num barco frágil, uma tempestade convulsiva, as ondas revoltas, o vento furioso, o barco enchendo-se de água, o naufrágio parecendo cada vez mais iminente, talvez nós também estivéssemos assaltados pelo medo. Mas Jesus pergunta: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? E Jesus propõe então um caminho de fé em lugar do caminho do medo. Porque o medo é paralisante. O medo é mais do que um sentimento, o medo é um espírito perturbador. É por isso que a Bíblia nos diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, de moderação. Onde entra o medo, a fé vai embora. Onde a fé está presente, o medo não prevalece. E aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo, por algumas razões muito importantes. Primeiro, é porque eles tinham uma promessa de Jesus: passemos para outra margem. Se temos uma promessa, não temos que ter medo, porque aquele que faz a promessa é fiel para cumpri-la. Não importa o que vai acontecer no caminho, se Deus diz passemos para outra margem, a outra margem é o nosso destino. Às vezes ficamos com medo, porque duvidamos da promessa e duvidamos daquele que prometeu. Somos assaltados pelo medo porque desconhecemos as promessas, ou porque, mesmo tendo-as diante dos nossos olhos, quando a crise chega e bate à nossa porta, achamos que a promessa não vai se cumprir. Mas a Bíblia diz que promessa de Deus, ela se cumpre sempre. Porque Deus é o avalista da sua própria palavra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e o amém. Então, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Porque nenhuma das suas promessas cai por terra. Então eu quero encorajar você a ler a Bíblia, a estudar a palavra de Deus, a conhecer as promessas de Deus, porque quando nós as conhecemos e as praticamos ou as entendemos e aplicamos em nosso próprio coração, é que nós lidamos vitoriosamente com o medo, porque estamos ancorados não em nossos sentimentos, estamos firmados não nas circunstâncias boas ou ruins, nós estamos firmados na promessa de Deus, na fidelidade de Deus, na confiabilidade da palavra de Deus. Mas, em segundo lugar, aqueles discípulos deveriam ter fé e não capitularem-se ao medo, porque Jesus estava com eles naquele barco. E Jesus, estando conosco, mesmo que a tempestade exista, não precisamos ter medo. O único antídoto contra o medo é a consciência da presença de Jesus. É a realidade de que Jesus está conosco. Foi isso que levou Davi a dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus, antes de enviar os seus discípulos ao mundo, como ovelhas para o meio de lobos, prometeu a eles: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você nos dias de alegria e também de choro. Jesus está com você quando você celebra aniversário e quando você tem que chorar a dor do luto por alguém da sua família. Jesus está com você quando você tem fartura e quando você passa por escassez. Jesus está com você nas horas de banquetes e nas horas de mesa vazia de comida. Jesus está com você em todos os momentos. Jamais haverá um tempo, ou uma circunstância,
ou um lugar, por mais difícil que seja essa realidade, que Jesus não esteja com você. Às vezes invisível, às vezes imperceptível, às vezes até mesmo na contramão da nossa razão. Mas Ele está conosco. Ele é como sombra à nossa direita. Ele não dorme nem toscaneja, aquele que vigia, protege a nossa vida. Então, você não precisa ter medo se Jesus está com você. Se Jesus caminha com você, você não precisa ter medo de más notícias. Você não precisa ter medo de situações difíceis. Porque se você olhar para trás e só ver 2 pegadas, essas não são as suas, são as de Jesus, que estará nesta hora carregando você em seu colo. Mas em terceiro lugar, aqueles discípulos não precisavam ter medo. Eles deviam ter fé. Porque Jesus estava naquele barco e diz a Bíblia que estava dormindo. Ele era homem, Deus perfeitamente Deus. E ele tinha ensinado todo aquele dia as parábolas do reino, estava exausto. E ao entrar no barco, ele foi lá para trás, pegou um travesseiro, deitou e dormiu. Agora a pergunta é, ele sabia que a tempestade viria? Ele tinha noção do risco, do perigo da jornada? Ele sabia exatamente a ameaça que a tempestade poderia trazer àqueles discípulos tão frágeis, num barco tão frágil? É óbvio que sim. As nossas crises não pegam Jesus de surpresa. As nossas tempestades podem ser muito maiores do que a nossa capacidade de gerenciá-las, mas elas estão debaixo do controle de Jesus. As ondas revoltas que conspiram contra nós estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. Ele é maior que o nosso problema. Ele é maior que a nossa dor. Ele está conosco. E Jesus não estava desesperado. Mesmo sabendo que a tempestade viria, ele dorme. Ele tem paz. Ele sabe que tudo está sob controle, não dos homens, mas no seu controle. É assim na vida. Nós somos frágeis. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós não temos força para enfrentar as lutas sozinhos. Nós não podemos nos gloriar no nosso conhecimento, nem na nossa sabedoria, nem na força dos nossos músculos. Somos fracos demais. Mas Jesus está conosco. E se Ele está presente, e Ele está em paz, sereno, seguro, nós não precisamos ter medo, porque Ele é quem vela por nós. Nós caminhamos de força em força, rumo a Sião, e ninguém vai ficar para trás, porque aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele nunca desamparou aqueles que nele esperam. Ele está conosco sempre, para enxugar nossas lágrimas, para terapeutizar nossa alma das dores muitas que pulsam e latejam em nosso corpo. Ele está conosco para nos amparar com seu braço onipotente. Ele quem segura firme a nossa mão, nos guia com seu conselho eterno até nos receber na glória. Então não se capitule ao medo. O seu futuro é incerto para você, mas é certo para Ele. Você não enxerga na curva, você não enxerga no escuro, mas Ele está lá no futuro, como está agora aqui com você. Então não se desespere, espera nele. Ele sabe todas as coisas e tem todo o poder. Para Ele não há causa difícil, para Ele não há problema insolúvel, para Ele não há doença incurável, para Ele não há casamento irrecuperável, para Ele não há família sem resposta, não há pecado que Ele não perdoe. Não há sofrimento tão atroz que Ele não possa trazer lenitivo e alívio. Espera nele. Mas Jesus ainda diz para os seus discípulos, olha, vocês não precisam ter medo não, vocês devem confiar. Isso porque quem está com aqueles discípulos é Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra. E quando Marcos registra esse episódio, lá em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41, ele tem o cuidado de relatar outros acontecimentos que realçam o poder de Jesus. Por exemplo, aqui Jesus tem poder sobre a natureza. Ele dá uma ordem e o vento se acalma. Ele dá uma ordem e o mar se aquieta.
Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. Ele dá uma ordem e os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem e a doença é curada. Ele dá uma ordem e o universo inteiro se rende ao poder da sua palavra. A sua voz é poderosa. Faz despedir chamas de fogo, faz tremer o deserto. A sua voz é irresistível. Ele fala e todos precisam obedecer. Então, em seguida, no capítulo 5, versos de 1 a 20, Jesus está, depois desta viagem, chegando no lado oriental do lago de Genezaré, na região que nós chamamos hoje de Montanhas de Golã. E lá tem um cemitério, e lá tem um homem nu, gritando entre os sepulcros, violento, furioso, rejeitado pela família, enjeitado pela sociedade, expulso da presença dos vivos, precisando viver entre os mortos, tomado por uma legião de demônios. 6.000 demônios, uma legião. E Jesus faz essa viagem de noite para libertar esse homem, para curar esse homem, para transformar esse homem e para enviá-lo à sua terra, à sua parentela, à sua família. Onde ele foi um problema, agora precisa ser resposta para os problemas. Onde ele causou tantas dores, agora precisa ser um motivo de lenitivo para a família. Onde ele foi uma maldição, agora vai ser uma bênção. Onde ele foi emissário do diabo, agora ele vai ser mensageiro de Jesus. Onde ele foi um terror, agora ele vai ser um missionário. Porque Jesus tem poder sobre a natureza, e Jesus tem também poder sobre os demônios. Diante de Jesus se dobra todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas quando Jesus retorna para o outro lado, onde morava em Cafarnaum, uma multidão o espera. E no meio dessa multidão tem uma mulher sofrendo há 12 anos, uma hemorragia crônica, esvaindo-se em sangue, tendo gasto todo o seu dinheiro com os médicos sem lograr qualquer sucesso no tratamento. Essa mulher cerimonialmente é impura, ela não pode frequentar a sinagoga, não pode ir nas festas, no templo. Tem 12 anos que ela está sofrendo, sem qualquer esperança de cura nos médicos, na medicina, nos remédios. Mas sabendo que Jesus estava ali, ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. Ela é anônima, ela não pode se identificar. Então ela toca na orla das vestes de Jesus e imediatamente fica curada do seu mal. E Jesus percebeu que dele saiu o poder e pergunta: quem me tocou? Os discípulos disseram: mas Senhor, todos te apertam, como perguntas quem me tocou? E Jesus: não, eu senti que de mim saiu o poder. Então esta mulher se prostra e Jesus a perdoa. E Jesus a cura por completo. Cura emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Porque Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da medicina. A medicina tem suas limitações. Mas quando a medicina chega ao ponto final e esgota todos os seus recursos, Jesus pode fazer um milagre. Ele cura o enfermo. Ele dá vista aos cegos. Ele faz o coxo andar, o surdo ouvir, o mudo falar. Ele purifica os leprosos e até mesmo ressuscita os mortos. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Você não precisa ter medo, porque o Jesus Todo-Poderoso está com você. Mas diz a Bíblia que também nessa multidão ali em Cafarnaum, há um homem muito aflito, é um cara influente, ele é o chefe da sinagoga, é o líder religioso mais destacado da cidade, é o homem que dirigia a sinagoga onde Jesus frequentava, e esse homem tem uma filhinha de 12 anos, filha única, que cai gravemente enferma. E esse homem abre mão dos seus títulos, do seu prestígio, do seu reconhecimento na cidade,
enfrenta até mesmo a oposição dos outros religiosos, e ele vai a Jesus, e ele se prostra diante de Jesus, e ele suplica insistentemente a Jesus: Senhor, vá comigo à minha casa, impõe as mãos sobre a minha filhinha, para que ela seja curada. E ele insiste com Jesus, e Jesus vai com ele. Quando Jesus está indo, chegam emissários da casa de Jairo, e dizem para ele: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Acabou, chegou o fim, não tem mais esperança, não tem mais saída, não tem mais solução. O mundo desaba sobre a cabeça de Jairo, mas Jesus diz para ele: não temas, Jairo, crê somente. Jesus vai para a casa de Jairo. Havia ali muita gente chorando, lamentando, alvoroçada. E Jesus pergunta: por que vocês estão alvoroçados? A menina não morreu, ela dorme. É claro que aquilo era um diagnóstico teológico e não clínico. Aquela menina estava morta mesmo. Mas Jesus vai com a família, com o pai, com a mãe, com Pedro, Tiago e João, entra no quarto, põe a mão sobre a menina e fala na língua materna dela: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. E as garras da morte se soltam, e os tentáculos da morte se arrancam daquela menina e ela ressuscita. Porque Jesus, que tem poder sobre a natureza, sobre os demônios e sobre as enfermidades, também tem poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chega lá, o coral da morte estava lamentando, mas ele entrou sobranceiro e vitorioso, como o solo da ressurreição. E diante daquele que é a ressurreição e a vida, a morte não pode erguer a sua fronte. E Jesus venceu a morte, porque ele é ainda hoje e sempre será a ressurreição e a vida. Você não precisa ter medo, você precisa confiar. Os discípulos terminam esse episódio admirados, perguntando entre eles mesmos: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o nosso Deus, este é o nosso Senhor, este é a razão da nossa vida, este é a nossa esperança, este é aquele que está do seu lado, tem todo o poder, e está dizendo para você: fica com medo não, você pode ter confiança em mim, e as tempestades da vida vão passar, e você vai chegar salvo e seguro no seu porto desejado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe a sua família.